Marcos girou a maçaneta, esperando encontrar o quarto vazio, talvez a cama desarrumada. Mas a porta abriu, revelando uma cena que congelou o sangue em suas veias. Uma cena que quebrou sua realidade em 1000 pedaços. O ar ficou pesado, impossível de respirar. Diante dele, no chão do quarto que um dia fora seu refúgio, estava Laura, sua esposa, ajoelhada. Ela não estava rezando. Ela estava cercada por pilhas e pilhas de dinheiro, notas de 100, notas de 50. Todo o dinheiro da venda do terreno. O dinheiro que salvaria a serraria. O dinheiro que salvaria a honra de seu pai. As mãos dela, que ele costumava beijar, agora se moviam com uma agilidade febril, separando os maços, ao lado de 2 passaportes azuis abertos, como 2 janelas para uma fuga planejada. E em pé, ao lado da cama, onde uma mala preta estava aberta, escancarada como uma boca faminta, estava Elsa, sua mãe, a mulher que lhe deu a vida. Elsa tinha a mão ossuda, apertando o peito, os olhos cinzentos arregalados, não de surpresa, mas de pânico. O pânico de quem é pego no ato. O silêncio que se seguiu foi mais alto que 1 milhão de gritos. Um vácuo onde apenas o som do farfalhar do dinheiro e a respiração ofegante das 2 traidoras podia ser ouvido. Marcos tentou dar um passo, mas suas pernas pesavam toneladas. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu, apenas um sopro de incredulidade. Laura levantou o rosto, e o que Marcos viu ali o destruiu mais do que o roubo. Não havia vergonha, não havia arrependimento. Havia raiva. Raiva por ele ter chegado, raiva por ele ter atrapalhado. Elsa começou a tremer, balbuciando. Filho, não é isso. Mas a mentira morreu em seus lábios quando seus olhos cúmplices encontraram os de Laura. Elas estavam juntas nisso. As 2 mulheres de sua vida, sua esposa e sua mãe, unidas pela ganância, prontas para destruí-lo e fugir com tudo o que ele tinha. O que elas faziam sozinhas naquele quarto? Elas estavam roubando sua alma. Se essa imagem já te causou revolta, se você sentiu o chão desaparecer sob os pés de Marcos, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história, porque o que você está vendo é apenas o fim. Para entender a profundidade dessa traição, para compreender como o mal cresceu debaixo do teto de um homem bom, precisamos voltar ao começo. Precisamos voltar ao ano de 1992, na pacata cidade de Vila Esperança. Uma cidade onde as cercas eram baixas e a palavra valia mais que qualquer contrato assinado. Era um tempo difícil, a inflação comia o poder de compra, mas as pessoas ainda se ajudavam, ainda acreditavam na bondade. Nesse cenário vivia Marcos, um homem que fazia jus ao nome da cidade. Marcos era a própria esperança. Filho único de Elsa, viúva de um homem honrado, que lhe deixou a serraria da família. Marcos era o pilar daquela comunidade. Ele acordava todos os dias às 4 da manhã, o galo ainda sonolento, e ia para a serraria. O cheiro de pinho e suor era o seu perfume. Ele não era um patrão, ele era um líder. Conhecia cada um dos seus 12 funcionários pelo nome. Sabia o dia do aniversário de cada filho. Ajudava com remédios, com material escolar, muitas vezes tirando do seu próprio prato, que já não era farto. Marcos era um homem justo, um homem simples, cujo único luxo era ver sua mãe, Elsa, bem cuidada. Ele abdicou de seus próprios sonhos, de uma faculdade, de viagens, para manter o legado do pai e cuidar de Elsa, a quem ele idolatrava. Para Marcos, Elsa era uma santa, uma mártir que sofreu com a viuvez e merecia todo o conforto. Ele mal notava que Elsa, embora vivesse modestamente, tinha um brilho de insatisfação nos olhos, uma inveja contida da casa da vizinha, do carro novo do prefeito. Ela suspirava olhando as vitrines,
mas disfarçava quando Marcos chegava, cobrindo-o de falsos carinhos e dizendo que seu único tesouro era ele. Marcos, em sua pureza, acreditava. Ele acreditava na bondade intrínseca de sua mãe. E foi essa pureza que o cegou para a chegada da tempestade. Uma tempestade que tinha nome, rosto e cabelos loiros. Laura. Laura apareceu em Vila Esperança como uma borboleta exótica numa plantação de milho. Ela veio da capital, dizendo estar fugindo do caos, buscando paz. Seus olhos eram de um azul profundo. Seu sorriso era rápido. E seu corpo falava uma língua que Marcos, em sua inocência, nunca tinha ouvido. Ele a viu na praça, ajudando uma senhora que tinha deixado as compras caírem. Que alma boa, ele pensou. Ele se aproximou, ofereceu ajuda e em menos de uma semana estava completamente apaixonado. Ele a levou para jantar, ela falou de sua vida difícil, de suas decepções. Marcos, o Salvador, quis protegê-la. Em 3 meses, eles estavam casados. A cidade inteira foi à festa, todos felizes por Marcos, o justo, ter encontrado o amor. Elsa, a mãe, parecia a mais feliz de todas. Ela abraçava Laura, chamava-a de filha, e Marcos chorou de alegria ao ver as 2 mulheres de sua vida se dando tão bem. Mal sabia ele o que aquele abraço significava. Não era um abraço de boas-vindas, era um pacto. Elsa e Laura eram da mesma matéria. Elas se reconheceram. 2 almas famintas de dinheiro e luxo, presas na simplicidade de Vila Esperança, presas a um homem bom demais, ingênuo demais. A serraria, que já vinha mal das pernas, começou a afundar. Uma crise no setor de madeira, uma dívida antiga com o banco que o pai de Marcos renegociou. Tudo parecia conspirar. Marcos dobrou suas horas. Começou a dirigir o caminhão de entrega ele mesmo para economizar o frete. Suas mãos ficaram grossas, suas costas doíam. Ele chegava em casa exausto, o cheiro de graxa impregnado na pele, e encontrava as 2, Elsa e Laura, na sala, assistindo novela, comendo bolo de fubá. Elas o recebiam com preocupação fingida. "Meu filho, você está se matando", dizia Elsa. "Amor, você precisa descansar", dizia Laura. Elas eram tão convincentes que Marcos se sentia culpado por estar cansado. A pressão começou sutilmente. Laura começou a reclamar que a casa era úmida, que precisavam de móveis novos. Elsa suspirava, dizendo que o falecido pai de Marcos sonhava em dar a ela uma vida melhor. O veneno era destilado em doses homeopáticas, diárias. "Marcos, por que você não vende aquela serraria velha? Aquilo só te dá dor de cabeça." E ele respondia, com a paciência de um monge: "Mãe, é o legado do pai. São 12 famílias que dependem de nós." 12 famílias, Laura zombava. "E nós? Nós não contamos. Quem vai cuidar de nós quando você adoecer de tanto trabalhar?" Marcos se sentia acuado, dividido entre a honra e a pressão das 2. A situação financeira ficou insustentável. O gerente do banco, seu Ramiro, um amigo antigo de seu pai, chamou Marcos para uma conversa séria. "Marcos, a dívida venceu. E o banco não pode mais esperar. Você tem 30 dias, ou terei que executar a hipoteca da serraria e da sua casa." Marcos sentiu o mundo ruir. Perder a casa, perder a serraria. Ele chegou em casa branco como papel. E foi aí que Elsa, com seus olhos de cobra, deu a sugestão: "Meu filho, e aquele terreno perto do rio, aquele que seu pai comprou para construir uma casa de veraneio." Marcos nem se lembrava daquilo. Era um terreno valioso, o último bem da família. "Vende aquilo, Marcos. Vende e paga o banco."
Laura imediatamente apoiou. Claro, amor, é a solução. Pagamos o banco, e ainda sobra um dinheiro para você reformar a serraria. Ou melhor, para irmos embora daqui. Marcos relutou. Era a última reserva. Mas a imagem de seus funcionários desempregados, a vergonha de perder a casa, foi mais forte. Ele concordou. E Laura, surpreendentemente, disse que conhecia um investidor da capital que adoraria aquele terreno. Em 2 dias, o homem apareceu. Um homem de terno caro, carro importado que nem desceu do carro. Ele olhou o terreno de longe, assinou os papéis e pagou à vista, em dinheiro vivo, uma quantia exorbitante. Marcos nunca tinha visto tanto dinheiro junto. O homem insistiu em pagar em espécie, uma exigência estranha, mas Laura disse que era normal na capital, para evitar impostos. Marcos, ingênuo, aceitou. Ele levou a maleta de dinheiro para casa, trancou no velho cofre de aço no seu escritório. O cofre cuja combinação apenas ele e sua mãe sabiam. Ele se sentiu aliviado. Na segunda-feira, ele iria ao banco, pagaria cada centavo, salvaria seu nome e sua empresa. Ele estava tão feliz que decidiu comemorar. Ele comprou flores para Laura, um chale novo para Elsa. Ele as levou para jantar na melhor pizzaria da cidade. Ele falava animado sobre o futuro, sobre como iria modernizar a serraria, contratar mais gente. E as duas sorriam, cúmplices, brindando com ele. Elas brindavam ao sucesso do plano. O plano que não era salvar a serraria. O plano era fugir. Naquela noite, Marcos dormiu o sono dos justos, o sono pesado de quem tira um peso das costas. Ele não ouviu os sussurros no quarto ao lado. Ele não ouviu o clique suave do cofre sendo aberto. Elsa, que tinha a combinação, abriu. Laura, que tinha os passaportes falsos encomendados há semanas, colocou tudo na mala. Elas só precisavam esperar até de manhã. O plano era perfeito. Elas acordariam cedo, diriam a Marcos que iam à feira, pegariam um táxi para a rodoviária da cidade vizinha e desapareceriam. Elas iriam para o exterior, começar uma nova vida, ricas. Elas riram baixinho, zombando da ingenuidade de Marcos. Mas a ganância é impaciente. Laura olhou para aquele monte de dinheiro e não quis esperar. Elsa também não. Elas decidiram arrumar a mala principal naquela mesma noite, deixar tudo pronto no quarto de Marcos e Laura para saírem antes mesmo que ele acordasse. E foi esse o erro delas. Marcos, com a bexiga cheia pelo excesso de refrigerante no jantar, acordou no meio da noite. Ele se levantou no escuro, sentiu o lado de Laura vazio na cama. Ele achou estranho. Ele caminhou pelo corredor escuro. Viu uma fresta de luz vindo do quarto de hóspedes, o quarto que usavam como depósito. Ele ouviu sussurros. Ele pensou que Laura estava passando mal, que Elsa a estava ajudando. Ele se aproximou preocupado. E então ele empurrou a porta, e o mundo dele acabou. A cena diante dele, o dinheiro, os passaportes, a mala. O choque foi tão brutal que Marcos deu um passo para trás, tropeçando no tapete. O baque surdo de seu corpo caindo no corredor foi o som que quebrou o feitiço. Laura gritou. Elsa deixou cair um maço de dinheiro. O flagra, o confronto era inevitável. Marcos se levantou, os olhos vermelhos, não de sono, mas de uma dor que rasgava a alma. Ele olhou para Elsa, sua mãe. Mãe. A palavra saiu como um arranhão. Por quê? Elsa não conseguiu responder. Mas Laura, sim. Laura se levantou, o rosto transformado pela raiva. Por quê? Porque eu cansei, Marcos. Cansei dessa cidade, cansei dessa serraria imunda, cansei de ser pobre, cansei de você, com essa sua santidade, essa sua bondade que dá nojo. Marcos sentiu o tapa no rosto, embora a mão dela não o tenha tocado. E você, mãe? Você? Elsa desviou o olhar. Eu só queria um pouco de conforto, filho. Você trabalha tanto e a gente nunca tem nada.
Nada. Marcos olhou ao redor, para o teto que o abrigava, para a comida na mesa que ele provia. Nada. A humilhação foi profunda. Ele percebeu que foi um tolo, um cego. As duas mulheres de sua vida o viam como um obstáculo, um caixa eletrônico quebrado. A discussão que se seguiu foi baixa, sibilante, cheia de veneno. Laura o acusou de ser um fraco. Elsa o acusou de não ser ambicioso como o pai. E Marcos, pela primeira vez na vida, sentiu raiva. Uma raiva fria, profunda. Ele avançou para pegar o dinheiro. Mas Laura foi mais rápida. Ela agarrou a mala, fechou-a com força, o zíper quase gritando. Elsa pegou outra bolsa, onde já tinha separado sua parte. Elas correram para a porta. Marcos se colocou na frente. Saiam da minha frente, Marcos. Você não vai nos impedir. Ele olhou para as duas estranhas. Ele podia tê-las segurado. Ele era mais forte. Mas ele não o fez. Ele apenas abriu os braços e disse: peguem, levem tudo. Mas saibam que a partir de hoje, vocês não têm mais filho, nem marido. Vocês estão mortas para mim. Ele saiu da frente da porta. O corredor parecia o mais longo do mundo. Elas não hesitaram. Elas passaram por ele. O cheiro do perfume caro de Laura, misturado com o cheiro de naftalina de Elsa. Elas desceram as escadas correndo. Marcos ouviu a porta da frente bater. Um som seco, final. Ele voltou para o quarto. O quarto estava vazio, exceto por algumas notas que caíram na pressa. Ele se ajoelhou, como Laura estava antes. Ele pegou uma nota de 100. E pela primeira vez desde que seu pai morreu, Marcos, o justo, chorou. Ele chorou pela traição, pela perda, mas acima de tudo, ele chorou por sua própria estupidez. A noite estava apenas começando. O sol que raiasse traria o dia do pagamento no banco, o dia da sua ruína. O fundo do poço tinha chegado, e era mais escuro e frio do que ele jamais imaginou. A manhã de segunda-feira chegou com uma crueldade pontual. O sol invadiu o quarto, iluminando as poucas notas de dinheiro amassadas no chão, testemunhas silenciosas da noite mais longa da vida de Marcos. Ele não tinha dormido. Ele ficou ali, sentado no chão, vendo a poeira dançar no faixo de luz, sentindo o vazio que Elsa e Laura deixaram, um vazio que era físico, uma dor no peito. O telefone tocou, estridente, assustando-o. Era seu Ramiro, do banco. Marcos, estou te esperando. Cadê você, meu filho? Marcos não conseguiu responder. Ele apenas desligou o aparelho da tomada. A vergonha era um manto pesado. Ele não podia encarar seu Ramiro. Ele não podia explicar que foi roubado pela própria mãe e pela esposa. Quem acreditaria? Ele seria o motivo de chacota de Vila Esperança. A notícia correu mais rápido que fogo em palha seca. O banco, sem o pagamento, fez o que tinha que fazer. Às 14h, o oficial de justiça, um homem de rosto triste que conhecia Marcos desde criança, bateu em sua porta. Marcos, eu sinto muito. Ele entregou os papéis. A serraria estava sendo lacrada. A casa iria a leilão em 30 dias. Os 12 funcionários, que estavam na porta da serraria sem entender por que ela não abriu, foram até a casa de Marcos. Patrão, o que está acontecendo? Marcos saiu na varanda, o rosto envelhecido 10 anos em uma noite. Ele olhou para aqueles homens, pais de família, seus amigos, e ele contou a verdade. Não sobre o roubo, mas sobre a dívida. Eu falhei, eu não consegui salvar a serraria. Me perdoem. Houve um silêncio chocado. Alguns choraram. Outros baixaram a cabeça. Marcos perdeu tudo. O dinheiro, a família, o negócio e, o pior de tudo, sua honra. Ele foi da pessoa mais respeitada da cidade para o falido, o fracassado. As pessoas começaram a atravessar a rua para não falar com ele. Os cochichos o seguiam.
Ele vendeu tudo, diziam. Deve ter fugido com o dinheiro e deixado os pobres funcionários na mão. A mentira, ironicamente, o pintava como um vilão, exatamente como Laura e Elsa. Ele foi julgado pela vila. Marcos, que sempre ajudou a todos, agora estava sozinho. Em 30 dias, ele teve que deixar a casa onde nasceu. Ele saiu apenas com a roupa do corpo e uma pequena caixa de ferramentas do pai. Ele foi morar de favor nos fundos da oficina de Zeca, um de seus ex-funcionários, o único que ainda parecia acreditar nele. Zeca tinha uma perna manca, resultado de um acidente na serraria anos antes, e Marcos nunca o desamparou, pagando todo o tratamento. Zeca agora retribuía. Marcos, o justo, agora dormia num colchão fino num quartinho de ferramentas úmido, comendo a comida que a esposa de Zeca lhe trazia. O fundo do poço era ali. Ele passava os dias sentado, olhando para as mãos, agora inúteis. Ele pensou em desistir, em sumir, em acabar com tudo. A dor da traição de sua mãe era pior. A esposa, ele entendia, era uma estranha. Mas sua mãe, a mulher que o lamentou, a humilhação social o consumia. Ele estava no barraco, como diziam, na sarjeta. Certa noite, Zeca sentou-se com ele, oferecendo um copo de café ralo. Patrão, o senhor vai ficar aí. O senhor é um homem bom. O senhor me ensinou tudo sobre madeira. Elas levaram o dinheiro, mas não levaram suas mãos, nem seu conhecimento. Levante-se. Marcos olhou para Zeca, para a perna manca que ele mesmo, Marcos, ajudou a salvar. E pela primeira vez em meses, ele sentiu algo além de dor. Ele sentiu uma faísca de vergonha de si mesmo, por estar se entregando. Aquela foi a descoberta inesperada. A descoberta de que ele não estava sozinho. A descoberta de que a bondade que ele plantou, mesmo que em um único coração, tinha criado raízes. Ele não tinha um tesouro. Ele tinha um amigo. Aquele foi o ponto de virada. No dia seguinte, Marcos acordou antes do galo. Ele pegou a velha caixa de ferramentas do pai. Ele foi até Zeca e disse: "Você tem algum trabalho para mim?" Zeca sorriu. Começaram pequenos, consertando uma cadeira aqui, uma porta ali. Marcos era um mestre na madeira. Sua fama de bom marceneiro, que estava adormecida, começou a despertar. Ele não era mais o dono da serraria. Era o Marcos Marceneiro. Ele e Zeca montaram uma pequena marcenaria nos fundos da oficina. O trabalho era duro, o pagamento era pouco, mas era honesto. Cada móvel que ele entregava, cada conserto que ele fazia, era um pedaço de sua honra sendo restaurado. Os anos começaram a passar. 1994, 95. A pequena marcenaria cresceu. Marcos, com sua honestidade, reconquistou a confiança de alguns. Ele não buscava mais a riqueza, ele buscava a paz. Ele e Zeca se tornaram sócios. A vida de Marcos era simples. Trabalho, a casa de Zeca, a igreja aos domingos. Ele nunca mais procurou saber de Elsa ou Laura. Ele as enterrou em seu coração, no dia em que bateram a porta. A escolha moral veio 5 anos depois. A marcenaria Fênix, como eles a batizaram, estava indo bem. Eles tinham 4 funcionários, todos ex-colegas da serraria. Um dia, um advogado de terno caro, o mesmo que comprou o terreno anos antes, apareceu na marcenaria. Ele procurava por Marcos. "Marcos, eu tenho uma proposta. O meu cliente, aquele que comprou seu terreno, foi preso. Ele era um lavador de dinheiro, um criminoso. E Laura, sua esposa, era cúmplice dele." Marcos sentiu um arrepio. O advogado continuou. Laura foi usada e descartada. Ela entregou todo o esquema.
E agora, como parte de um acordo, ela tem direito a uma parte dos bens que foram recuperados, já que tecnicamente ela ainda é sua esposa no papel. Marcos não entendeu. O advogado explicou. O terreno, que foi comprado com dinheiro sujo, será devolvido ao Estado, mas uma indenização será paga a você, o dono original. E sua esposa, Laura, está tentando reivindicar metade disso, alegando que você a abandonou. O novo conflito estava posto. Laura, a traidora, queria mais dinheiro. O advogado disse: nós podemos lutar contra isso. Podemos provar que ela o roubou. Mas Marcos, que já não era o mesmo homem ingênuo de antes, interrompeu. Ele perguntou: e minha mãe, onde ela está? O advogado baixou os olhos. Elsa foi abandonada por Laura no exterior, assim que o vê. Dinheiro começou a acabar. Ela foi deportada. Está em um abrigo público na capital, muito doente. Marcos sentiu o mundo girar. A mulher que o traiu estava doente e sozinha. A outra queria roubá-lo novamente. Marcos tinha uma escolha. Ele podia lutar por todo o dinheiro, destruir Laura no tribunal e deixar sua mãe apodrecer no abrigo. Era o que elas mereciam. Era a justiça dos homens. Mas Marcos não era mais movido pela raiva. Ele foi movido pela lição que aprendeu no fundo do poço. A solução dele foi inesperada. Ele olhou para o advogado e disse: eu aceito o acordo. Dê a Laura a metade dela, mas com uma condição. Ela assina o divórcio e nunca mais procura meu nome. O advogado ficou chocado. Mas Marcos, é seu dinheiro. E ele respondeu: não é dinheiro, é liberdade. Quanto à minha mãe, ele disse, pegando o casaco, me dê o endereço desse abrigo. Marcos usou sua metade da indenização para comprar de volta a antiga serraria, que estava abandonada, caindo aos pedaços. Ele reergueu o negócio do pai, não por obrigação, mas por escolha. Ele recontratou todos os seus antigos funcionários. Zeca se tornou seu gerente geral. Marcos construiu uma casa simples para si, ao lado da serraria. Ele foi até a capital. Ele encontrou Elsa. Ela era uma sombra do que foi. Doente, magra, os cabelos brancos ralos. Ela o viu e não o reconheceu. Quando ele disse: mãe, sou eu, Marcos, ela caiu de joelhos e chorou. Um choro seco, de arrependimento verdadeiro. Ela pediu perdão, implorando, contando que Laura a enganou, que gastou tudo em jogos e homens, e a deixou sem nada. Marcos a ouviu em silêncio. Ele a pegou no colo, como fazia quando era criança e ela se machucava. Ele a levou de volta para a Vila Esperança. Ele construiu uma pequena casa para ela, nos fundos da sua, e contratou uma enfermeira. Ele a perdoou, não por ela, mas por ele. Ele precisava se libertar daquele ódio. A redenção de Marcos estava completa. Ele tinha uma nova vida, próspera, mas humilde. A punição dos vilões foi dada pelo destino. Laura, rica novamente com o dinheiro da indenização, foi encontrada meses depois, vítima de um golpe que ela mesma tentou aplicar. O dinheiro atrai seu semelhante. Ela perdeu tudo de novo e desapareceu no mundo. Elsa viveu seus últimos dias sendo cuidada pelo filho que ela traiu. Ela morreu em paz, pedindo perdão a cada respiração. O tempo passou. Marcos envelheceu. Tornou-se um homem sábio, o patriarca de Vila Esperança. O verdadeiro justo. A serraria se tornou a maior empresa da região, e ele nunca deixou de ajudar quem precisava. A história dele se tornou uma lenda, um sermão vivo. A lição que fica, meus amigos, é poderosa. A vida, como a roda de um moinho, gira. Às vezes estamos por cima,
às vezes somos esmagados por ela. Marcos foi traído pelas duas pessoas que mais deveria confiar, sua mãe e sua esposa. Elas escolheram o caminho da ganância, o caminho do dinheiro fácil, e descobriram que esse caminho sempre termina no precipício. Elas o jogaram no fundo do poço, mas não sabiam que lá embaixo havia uma semente. A semente da bondade que ele mesmo plantou na vida de Zeca. O mal que Elsa e Laura fizeram retornou para elas em dobro. O bem que Marcos fez, mesmo que pequeno, foi o que o salvou. O perdão não é esquecer. O perdão é se libertar. Marcos libertou sua mãe, mas acima de tudo, libertou a si mesmo da âncora de ódio que o prendia ao passado. Ele escolheu construir, enquanto elas escolheram destruir. E no final, o que constrói permanece. O que destrói vira pó. Pense sobre isso. Quantas vezes você foi traído por quem você mais amava? Quantas vezes você se viu no fundo do poço, achando que era o fim? Lembre-se de Marcos. A sua honra não está no dinheiro que você tem, ou nas pessoas que te cercam. A sua honra está nas suas ações, quando você não tem nada. A verdadeira força não é segurar o rancor, é ter a coragem de perdoar, não para absolver o outro, mas para curar a si mesmo. O destino sempre cobra a conta. E o karma, meus amigos, o karma nunca falha. O que você achou da atitude de Marcos? Você teria perdoado sua mãe? Você acha que Laura teve o que mereceu? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Se você gostou dessa história, se ela tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir uma lição de vida hoje. Porque o mundo pode tirar tudo de você, menos o seu caráter. Até a próxima história.